Salve fiel, Gui Paixão aqui, setorista do Corinthians aqui no Portal da Liga. E hoje é dia de tentar trazer para vocês, no pós-jogo de Atlético Paranaense 0, Corinthians 1 pelo Campeonato Brasileiro, um pouco do que a gente pode tirar de melhor que aconteceu com o timão de Dorival Júnior. O Corinthians venceu por 1-0 fora de casa na Arena da Baixada, e esse é aquele tipo de vitória que a gente olha para trás e entende o peso que teve lá no fim da temporada. Não foi um jogo brilhante, não foi um jogo técnico, um espetáculo do tipo, mas foi uma amostra de um time que está aprendendo a competir, e no Brasileirão isso vale bastante. Antes de qualquer coisa, a gente precisa falar do contexto. Jogar na Arena da Baixada nunca é simples, o Atlético costuma ser forte ali, tem intensidade, empurra o adversário para trás, e também existe o fator grama sintética, que só por isso já gera debate. E só aqui vai além da discussão do sintético versus o natural. O gramado estava horrível, esburacado, horroroso, a bola quicando, ela travava, não conseguia ter um jogo técnico, muito menos tático em si, do jeito que Dorival gosta, do jeito que o próprio Odair gosta. E é dentro desse cenário que o Corinthians mostrou algo que há alguns meses a gente não via com tanta clareza, a própria casca. Na verdade a gente até via, só que muito mais na Copa do Brasil. Algo que o Corinthians precisava fazer e não entrou em desespero quando sofreu ataque, não ficou desorganizado, soube sofrer. É algo que a gente gosta de falar, nós corintianos não gostamos muito de ouvir, mas é a realidade. E isso vale para todo o sistema defensivo, não é só o zagueiro, não é só o goleiro, é o conjunto. As linhas estavam compactas, o meio ajudando a fechar o espaço, os laterais atentos nas dobras. Por mais que o lance do Matheus Bidu tenha sido um pênalti meio infantil, mas infelizmente aconteceu e tivemos a sorte do Julimar também sentir a pressão ali do Hugo no gol. Isso da defesa é muito mérito do Dorival Júnior. Deu para perceber a evolução. O Corinthians hoje é um time que entende melhor os momentos do jogo, não é mais aquela equipe vulnerável, espaçada, que oferecia o campo para o adversário correr. Hoje a recomposição é mais rápida, o balanço defensivo está mais ajustado, existe uma certa organização, muito também por uma grande temporada que começou fazendo o Ranieri e a dupla dele ali, o Matheus Pereira. Ainda tem muito a evoluir, o Corinthians não teve uma enormidade assim, de chances, mas a oportunidade que teve foi eficiente e o Garro brilhou. E o Garro voltando ao seu melhor é nível de notícia grande. Ele era dúvida antes da partida, por conta do histórico recente de lesões no joelho. O jogo em gramado sintético, um piso que naturalmente preocupa qualquer jogador com esse tipo de antecedente. E mesmo assim, eu até fiquei surpreso quando eu vi ele na escalação. Quando ele esteve em campo, mostrou personalidade, participou bem do ataque, quando o time estava apostado, e na principal chance que teve, decidiu, fez um golaço. E o Corinthians precisa muito desse cara saudável, gente. Precisa muito, ele é confiante e muda o patamar técnico da equipe, é titular com certeza. Outro ponto importante foi a entrada do Carrilho, mais perto do final do jogo, substituindo o Memphis ali perto do fim. Também no contexto delicado, já que o Carrilho também carrega um histórico não muito bom de lesões e o gramado sintético pesa nesse tipo de situação. Mas entrou bem, soube segurar o jogo. Claro, flertou ali alguns momentos com perigo, mas entrou bem, seguro. Também muito por conta do jogo contra a Portuguesa, né, pelo Campeonato Paulista no domingo. Então o Dorival deve ter pensado ali em poupar já o pessoal. E do outro lado, o Atlético ainda parece um time limitado. Tá certo que acabou de subir da Série B, tem intensidade, tenta acelerar pelos lados, empurra o adversário, mas ainda falta repertório, falta criatividade. Quando precisa propor algo diferente, fica muito na bola aérea, cruzamento, jogadas previsíveis. E aí contra uma defesa que se mostrou muito organizada do Corinthians, sofreu. O Corinthians, mesmo sem jogar um futebol encantador, teve maturidade, soube controlar emocionalmente o jogo, não entrou na pilha, não acelerou quando não precisava, administrou o tempo. Isso é coisa de time que está entendendo o campeonato. Finalmente, o Corinthians precisa dar uma atenção maior para o Campeonato Brasileiro nessa temporada. Já que esse campeonato não se ganha só com show, se ganha com consistência, com defesa forte, jogo competitivo fora de casa, mesmo com vitória magra, às vezes feia, mas é a que serve, vale os 3 pontos. Dorival Júnior vai moldando essa equipe. Ainda existem limitações, é claro. Ainda falta mais fluidez ofensiva, mais agressividade. O elenco ainda para o Dorival é muito curto, mas é visível que o time está mais equilibrado. E equilíbrio é a base para qualquer campanha, principalmente em campeonatos de pontos corridos.
Se antes o Corinthians era um time que oscilava demais, hoje é um time que começa a mostrar um padrão. É uma defesa de grandes méritos nesse processo, sofre menos, concede menos chances claras. Isso traz muita confiança, e confiança muda bastante o comportamento. A vitória fora de casa, gramado complicado, adversário pressionando, a dúvida física de jogadores importantes, como eu citei, do Garro e do Carrilho, e mesmo assim o Corinthians sai com os 3 pontos, e isso não é só um detalhe. O torcedor pode até não ter visto um espetáculo, mas viu um time que compete, e talvez neste momento da temporada isso seja mais importante do que jogar bonito. Nessa altura do campeonato, levando em conta a situação política financeira do clube e a necessidade de sempre vencer, sempre, porque é coisa de clube grande. E se o Garro mantiver nesse nível, bom, a defesa continuando sólida e o Dorival seguir ajustando as peças, quem sabe um reforço ou outro, o Zaccaria foi finalmente anunciado, acho que o Corinthians consegue melhorar coisas ainda maiores. Ainda é cedo para uma grande empolgação, algo exagerado, mas hoje eu já consigo dar o braço a torcer em falar que o Dorival conseguiu dar uma evolução concreta para esse time. E evolução no futebol não vem do nada, vem do trabalho, vem de ajuste, vem de entender onde estava errando e corrigir. O Corinthians está mais cascudo, mais consistente, mais consciente, mais difícil de ser batido. E é mais disso que o torcedor quer ver. Além disso, o Corinthians demonstrou que consegue ser aquele time que a gente tanto torcia nas Copas. A gente tanto queria ver, a gente tanto queria que o Corinthians demonstrasse, né, não ficasse apenas, é um termo forte, né, mas ficar escolhendo jogos, sabe? E então isso é muito importante para o torcedor. Eu gostei muito do que eu vi, muito é uma palavra forte, mas eu gostei bastante do que eu vi ontem no jogo. Tá certo que faltou uma agressividade, algo mais ofensivo, algo que a gente gosta de ver, mas a gente também tinha que levar em conta o elenco, a não presença do Yuri, o gramado estava péssimo, então em quesito de contra-ataque isso já piorava muito a situação para o Corinthians. Mas de uma forma geral, como o time se comportou defensivamente, como se comportou na hora de se defender, de sair em momentos de escanteio, em bolas aéreas. Gabriel Paulista e Gustavo Henrique fazem uma dupla sensacional, um baita início de campeonato, um baita início de temporada do Gabriel Paulista, que veio, vestiu a camisa do clube, se manteve mesmo como uma peça importante ali na zaga. E é isso, é algo que a gente pode tirar de bom desse jogo. Foi a performance defensiva do Corinthians, como esse time soube sofrer, como esse time manteve a casca, começou a criar ainda mais casca, e hoje é um time muito mais forte, um time muito mais preparado, e que venha domingo a Portuguesa e que a gente consiga fazer um bom resultado lá no Canindé. Falou? E você, torcedor corintiano, o que você achou? Acha que tem algo a melhorar ainda? Que o jogo foi péssimo? Que ganhou na sorte? Comenta aqui embaixo, deixa seu like, compartilha o da Liga TV para aquele seu colega, corintiano ou não, o que importa é a resenha e futebol de qualidade. Valeu? Brigadão, é nóis, até a próxima.